Gente, tudo bem com vocês? Então, primeiramente, eu vou me apresentar. Eu me chamo Natália e eu vou estar dando continuidade ao conteúdo de geografia junto com vocês até o final do ano. Então, a princípio, a gente está falando sobre esse tema, Ásia, Sociedade e Economia, e hoje nós vamos então falar sobre a economia da China, da Índia e do Japão. Então, vocês acompanham aí juntamente comigo no slide, né, a explicação e prestem bastante atenção. Então, vamos lá. Bom, gente, então a gente vai começar falando sobre a China. Dos países recentemente industrializados, chamamos de emergentes a China. É um dos mais importantes, pois sua economia registra crescimento acima da média mundial. Entre os fatores que contribuíram para o crescimento econômico chinês estão a produção com tecnologia relativamente baixa e farta mão de obra barata. O país tem a maior população economicamente ativa do mundo. Então, a gente vai falar sobre uns aspectos gerais sobre a China, né? A capital Pequim, população 1,33 bilhões, lembrando que a maior população do mundo é o país que tem a maior taxa de população, a moeda Yuan, nome oficial República Popular da China, nacionalidade chinesa. Localização leste da Ásia, fuso horário, eles têm a mais 11 horas em relação ao nosso horário de Brasília. E o clima é um clima árido, frio, de montanha. Aqui, então, vocês podem ver que é o mapa da China, onde está localizado o país chinês, né? Então, aqui é algumas características sobre a economia chinesa. Então, essa exportação do crescimento se deve também à abertura econômica adotada pelo país nas últimas décadas. Em 1949, a China tornou-se um país socialista, regido por uma economia planificada. Desde a década de 80, então, no entanto, passou a adotar gradativamente em muitos setores as regras da economia de mercado. Tradicionalmente, a China caracterizou-se pelo predomínio da atividade agrícola. Durante o século XX, a necessidade de produzir alimentos para sua numerosa população obrigou o governo chinês a incentivar o cultivo no país. Então, lá eles cultivam seus próprios alimentos, por conta da grande população que eles têm no país. Então, o resultado foi o grande desenvolvimento do setor, tanto em sua produção, abastece atualmente 20% da população e emprega grande parcela da mão de obra chinesa. Apesar do predomínio do uso de técnicas tradicionais, em áreas específicas, a agricultura é atualmente altamente mecanizada, sobretudo nas terras mais valorizadas, às margens dos rios e no cultivo também de outras especiarias. A China é o maior produtor de arroz do mundo, mas também se destaca na produção de chás, trigo, milho, cana-de-açúcar, cevada e seda. Então, como vocês podem ver, deixa eu voltar aqui no slide, produtos agrícolas, né? Arroz, batata doce, trigo, milho, soja, cana-de-açúcar, tabaco, algodão em pluma, batata, juta, legumes e verduras. Então, lá eles produzem tudo. E é o maior produtor de arroz que tem no mundo. A pecuária, né, tem os bovinos, os búfalos, os camelos, aves. A mineração tem carvão, petróleo. Então, gente, o principal responsável pelo crescimento econômico da China, no entanto, é o seu setor industrial, fortalecendo pela grande riqueza mineral do subsolo chinês, onde se extrai minerais como do tamanho, né, que é o país, além de combustíveis também. Você, então, já deve ter visto expressões como Made in China em vários produtos circulando. Então, circulando aqui no Brasil, como nós conhecemos, os produtos chineses são muito famosos também aqui, né? Nós compramos bastante. A indústria. Então, como eu falei lá também, a indústria é bastante importante para eles. Eles têm uma indústria lá muito grande em relação a vários tipos de produtos. E eles estão muito mais avançados do que a gente em relação a isso. O PIB, né,
como vocês podem ver aí, 6,5 trilhões ou 39,8 trilhões, crescimento de 10,3% em 2010, incluindo Hong Kong e Macau. Exportação, 1,58 trilhões. Então, exportação e importação, 1,39 trilhões. É igual eu disse para vocês. Né? A gente, principalmente o Brasil, adora os produtos chineses. Então, a exportação e a importação fica muito elevante em relação ao produto chinês. Então, agora nós vamos falar então sobre a Índia. Vou falar sobre algumas características aqui da Índia. Então, tradicionalmente, a Índia é um país agrícola. A maioria da população economicamente ativa trabalha no setor primário. Além do cultivo do arroz, que ocupa milhões de pessoas no campo, o amendoim, a cana-de-açúcar, o algodão, o trigo e a junta são produtos de destaque. Então, que alguns aspectos gerais, como eu falei para vocês, na China, graças à cultura religiosa desse país, que valoriza mais o nascimento masculino que o feminino. Então, é uma sociedade patriarcada, onde a população é mais relevante para os homens. No número de crianças, para cada 1.000 meninos, existem 914 meninas, número menor do que registrado anteriormente, o que anuncia o aumento de abortos de crianças do sexo feminino. Então, lá, a população ela é mais no ramo masculino. População. Quase um terço dos habitantes na Índia vive na zona rural. Apesar desse baixo índice de urbanização, as cidades possuem mais de 20 milhões de habitantes. Então, uma cidade é o segundo país mais populoso do mundo. O primeiro vem a China. Então, aqui a economia. A Índia é um país desenvolvido ou subdesenvolvido? Então, a maior parte das terras cultivadas na Índia está próximas aos rios, principalmente o Ganges, né, que é o rio deles lá, muito tradicional, aquele rio que é o Ganges, principalmente para meios culturais e religiosos. Esses rios fertilizam o solo após as cheias e suas águas são usadas para o cultivo, né, de plantas, o cultivo de alimentos. A agricultura na Índia é uma atividade milenar. A maioria da população rural usa técnicas tradicionais e máquinas simples. Já a agricultura moderna está concentrada nas grandes propriedades monoculturais de exploração. Embora a agricultura desempenhe um papel importante na economia indiana, o setor industrial desenvolveu-se com muita intensidade nas últimas décadas. Um dos principais motivos desse crescimento foi a abertura da economia, com a implantação de grandes empresas multinacionais no país e maior liberdade de exportação. Atraindo empresas multinacionais, o país passou a modernizar sua infraestrutura com a construção de estradas, portos, aeroportos, além de investir em indústrias de base, né, com outros países. Então, a atividade industrial indiana está concentrada nas grandes cidades, polos industriais, como Mumbai, Madras e outras cidades, com destaque para os ramos farmacêuticos, diamantes, automobilísticos, aeroespacial e de energia também. Então, é muito importante a gente entender sobre essa indústria no ramo indiano. A Índia conta com a maior força de trabalho do mundo, com mais de 513,6 milhões de pessoas. Em termos